Larissa Cel Guimarães, faço parte da disciplina de Irrigação e Drenagem, ministrada pelo professor Luiz Carlos Sevilho, e hoje eu vou falar sobre irrigação por gotejamento, microaspersão no maracujá e abacaxi. Oi, meu nome é Carla Larissa Cel Guimarães, faço parte da disciplina de Irrigação e Drenagem, ministrada pelo professor Luiz Carlos Sevilho, e hoje eu vou falar sobre irrigação por gotejamento, microaspersão no maracujá e abacaxi. Então, vou fazer uma breve introdução sobre as culturas utilizadas nesse experimento. A primeira foi o maracujá, que é uma planta lenhosa, perene e trepadeira de crescimento rápido, com ramos que podem atingir de 5 a 10 metros. Seu sistema radicular é pivotante, pouco profundo, com raízes entre 0,30 metros e 0,45 metros de profundidade. No Brasil, a área de cultivo do maracujá é de cerca de 45 mil hectares, com maior produção no Nordeste, seguindo pelo Sudeste e Norte, totalizando mais de 600 mil toneladas anuais. O maracujá amarelo é o mais cultivado, especialmente em estados como São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Ele atinge um ponto da colheita entre 45 a 60 dias após a floração, sendo colhido antes de cair da planta para garantir uma maior qualidade e rendimento de sucos e açúcares. A próxima cultura é o abacaxi, que é uma planta perene, herbácea e tropical da família Bromeliaceae. Possui um sistema radicular superficial com a maioria das raízes nos primeiros 15 centímetros do solo. Sua folha elas são rígidas, cerosas e com tricomas que reduzem a transpiração. A planta ela pode produzir uma inflorescência do tipo espiga, com 100 a 200 flores hermafroditas, resultando em um único fruto. A parte comestível é formada pelos ovários, sépalas, pétalas e cortês do eixo. O ciclo do cultivo ele é dividido em duas fases, vegetativas e reprodutivas. E aqui é o sistema utilizado nesse experimento, né? Que são os gotejadores e os microaspersores. Na irrigação localizada, são utilizados basicamente dois tipos de emissores, gotejadores e microaspersores. Os gotejadores eles aplicam a água em pontos no terreno, enquanto os microaspersores eles distribuem a água sobre pequenas áreas circular ou setorial, onde se encontram instalados as plantas. No gotejamento, as vazões elas são baixas, geralmente inferiores a 20 litros por hora, em cada ponto de emissão. Já no microaspersão, são utilizadas vazões maiores, podendo chegar até 200 litros por hora, por emissor. O microaspersão ele promove uma maior área molhada do solo comparada com o gotejamento, permitindo uma maior expansão no sistema radicular da planta. Então, aqui falando sobre o sistema de irrigação no maracujá, né? Quando se realiza o dicionamento do sistema de irrigação por gotejamento para o maracujazeiro, ele devem-se ter os devidos cuidados com relação ao número e à disposição dos gotejadores, em torno do caule da planta, em razão da sua vazão e o tipo de solo. Os gotejadores eles podem ser distribuídos em linhas com 2 ou 3 emissores por planta. Já no abacaxi, os microaspersores eles devem ser espaçados de forma que permite uma sobreposição dos jatos entre as linhas laterais para manter a uniformidade de distribuição das lâminas de água, o que vai depender do seu raio de alcance. Além de economizar a água e a mão de obra com um único
microaspersor, é possível irrigar várias plantas, diminuindo o gasto com a tubulação em relação ao gotejamento. Então, aqui é a fase, né, de desenvolvimento e o KC. E o que seria o KC? É o fator que ajusta a evapotranspiração de referência às necessidades hídricas específicas do maracujá. Então, o coeficiente do cultivo do maracujazeiro, ele varia de acordo com os estados fenológicos da planta. E existem 3 que estão destacados aqui. É a fase vegetativa, que o KC médio é de 0,757. A fase de resistência, que o KC é de 0,94. A fase de frutificação, que o KC é de 1,04. E a fase de desenvolvimento e KC para o abacaxi é que na fase inicial tem 2 fases. A fase inicial, que o KC é de 0,65, com plantio de até 10% de cobertura do solo. E na fase de desenvolvimento, o KC é de 1,05 em até 10 a 70% de cobertura do solo. Na fase de meia estação, de 70 a 100 de cobertura até o início da maturação, o KC ele atinge o valor máximo, que é 1,05. E na fase final, que é a maturação e a colheita, o KC ele diminui para 0,93. E aqui são as necessidades hídricas, né, do maracujá, que durante todo o crescimento vegetativo, o consumo hídrico médio é de 2,76 milímetros por dia. No crescimento dos ramos laterais e produtivos, o consumo aumenta para 4,97 milímetros por dia. E no crescimento e frutificação, o pico de consumo chega de 5 a 65 milímetros por dia. Portanto, o maracujazeiro é uma cultura altamente exigente em água, em picos de consumo acima de 5 milímetros por dia, nos estados fenológicos mais sensíveis. As necessidades hídricas do abacaxi é do plantio à colheita, é de 1.532 milímetros. Em geral, os cultivos comerciais eles requerem uma precipitação mensal na faixa de 60 milímetros a 100 milímetros. Mesmo em áreas com pluviosidade anual acima de 500 milímetros, a irrigação ela é necessária se ocorrer nos períodos de 3 meses consecutivos com chuvas inferiores a 15 milímetros por mês ou 4 meses com menos de 25 milímetros por mês. A demanda diária de água ela pode variar de 1,3 a 5 milímetros, dependendo das condições climáticas, umidade do solo e estado de desenvolvimento da planta. O abacaxizeiro ele é sensível tanto ao excesso quanto ao déficit hídrico, sendo recomendado a irrigação durante todo o ciclo da cultura. Então, aqui é o manejo da irrigação, né, para essas duas culturas, que é o potencial mátrico crítico. A profundidade efetiva do sistema radicular, né? Então, devido ao sistema radicular do abacaxizeiro, que se concentra principalmente nos períodos de nos primeiros 15 a 20 centímetros do solo, uma profundidade efetiva de 80 a 100 centímetros é suficiente para atender às suas necessidades hídricas. Já para o maracujazeiro, 73% das raízes elas estão profundas em uma
em uma profundidade, né, de 20 centímetros, com os restantes nos primeiros 10 centímetros, atingindo até 30 centímetros de solo. Em relação ao tronco, as raízes elas se espalham em um raio de 60 centímetros. Então, os materiais utilizados nesse experimento, nesse sistema, foram utilizados 3 conectores para as linhas de derivação, um final de linha, um cabeçal de controle, linha principal de distribuição, tubo de PVC de 20 mm, 3 linhas de derivação, 20 mm, fita de irrigação com gotejadores de 30 em 30 cm, filtro de tela, adaptadores, um registro e 3 micros aspersores. E o projeto ele não fez uso de bomba, né? Somente a pressão da água vinda pela embasa da torneira. Não foi identificado a pressão que chega da torneira, pois ela não foi instalado um manômetro. E aqui são os cálculos, né? Que é vazão por linha, que para calcular a vazão por linha em um sistema de irrigação por gotejamento, você deve considerar a vazão individual dos gotejadores e o número de gotejadores instalados em cada linha. E o mesmo ele vai se aplicar para a irrigação por microaspersão. Então, primeiro você vai identificar a vazão de cada gotejador. A vazão do gotejador ele é fornecida pelo fabricante e geralmente está expressa em litros por hora. Aí, como eu falei anteriormente, aí aqui é um slide de irrigação por gotejamento, né? Que vai identificar a vazão de cada gotejador, contar os números total de gotejadores e calcular a vazão total. Na irrigação por microaspersão é igual a do gotejamento, que vai identificar a vazão de cada microaspersor, o que vai mudar só é a forma de irrigar, né? Vai contar os números totais de microaspersores e calcular a vazão total. E aqui, que é a vazão por plantas no gotejamento, né? Que vai ser o primeiro passo, calcular a vazão total do sistema, que vai ser Q total igual Q gotejador vezes número de gotejadores. O segundo passo ele vai determinar o número de plantas atendidas pelos gotejadores, que vai ser considerar que cada planta ela pode ter um ou mais de gotejadores. E o terceiro passo é calcular a vazão por plantas, que vai ser dividida a vazão total pelo número de plantas. Q de plantas igual Q total dividido por número de plantas. E aqui a mesma coisa, vazão por planta, só que em microaspersão, vai calcular a vazão total do sistema, que vai ser a mesma fórmula, só que vai mudar, só é o sistema, né? Q total igual Q microaspersor vezes números de microaspersor. Segundo passo, determinar os números de plantas atendidas pelos microaspersores e calcular a vazão de plantas, que vai ser dividida a vazão total pelo número de plantas, que vai ser Q planta igual Q total dividido por números de plantas. E a vazão desse projeto, ela foi dada por vazão por linha, que o vazão dos gotejadores foi 2 litros por hora. Os números de gotejadores por linha foi 20, linha 6 metros, quantidade de linhas 2
duas linhas. E os gotejadores eles foram de 30 em 30 centímetros. E o Q total ele foi dado 2 litros por hora vezes 20 igual a 40 litros por hora. E a vazão total ela foi dada por duas linhas de gotejadores com vazão de 2 litros por hora, cada linha com 20 gotejadores. Então, o Q total igual 2 litros por hora vezes 40 gotejadores igual 80 litros por hora. Já nesse experimento, não foi dado a vazão de microaspersão, então não tem como calcular o Q total. E é isso.